dando então prosseguimento à discussão sobre a equação de Antoine e a determinação dos parâmetros, que consiste no problema inverso, se a gente possui os dados experimentais associados a medições de temperatura e pressão de substâncias puras, a gente está tentando determinar aqueles parâmetros e utilizar as funções já implementadas na disciplina para tentar determinar esses parâmetros. E aqui, então, você está vendo na tela esse site chamado DDBST, né, que é o Dortmund Data Bank, é o banco de dados de Dortmund. Então, esse site ele possui algumas informações, né, ele possui bancos de dados sobre propriedades termofísicas, tanto de componentes puras, né, de substâncias puras, quanto de misturas. E para a gente vai ser interessante, então, na verdade, esse aqui é a página inicial, e aí eu estou passando para vocês dois links. Que são esses dados aqui, e que na verdade é o segundo link que você está vendo aí no topo da tela. Nesse link, então, você tem informações sobre os parâmetros de Antoine para a substância 1-hexeno. Como está escrito aqui, né? Na verdade, essa substância aqui, 1-hexeno. E esses, então, são os parâmetros de Antoine para determinadas faixas de temperatura, sendo que essas faixas de temperatura estão em graus Celsius. E, então, através da equação de Antoine, é possível determinar a pressão de saturação é possível determinar essa pressão de saturação em milímetros de mercúrio. E para esse primeiro link que aparece no topo da tela, eu estou pegando essa mesma substância, que é o hexeno, né? E então aqui, nesse site também, você pode conferir os dados experimentais, né? Então foram feitas medições de temperatura e de pressão, e os dados, né, de onde vieram essas medições, né, de alguns artigos, um de 92, um de 1941, de 1939, 1967, 1975. Então, ao menos associados a essa substância hexeno, a gente tem aqui, então, alguns dados experimentais, temperatura em Kelvin, pressão em kilopascal, então, para uma gama de temperaturas e pressões. Então, o primeiro link é o link, então, desses dados experimentais, desse banco de dados DDBST, e o segundo link, na verdade, é esse link aqui, então, com a equação de Antoine, com os parâmetros da equação de Antoine, sendo que aqui ele usa a temperatura em Celsius e a pressão em milímetros de mercúrio. Então, de acordo com a equação de Antoine, que é essa aqui, e dada uma determinada temperatura, qual é a pressão que se espera, a pressão de saturação que se espera. Então, aqui a gente está pensando no hexeno, substância pura. E então, vindo aqui para o Python, a nossa intenção é fazer a programação desse problema. Nós já temos rotinas de otimização, já temos a rotina que resolve o problema, calcula o erro. E a gente precisa basicamente programar a função de Antoine e programar a função custo. Sendo que aqui eu vou incluir, né? Import a nossa biblioteca de funções, que é essa aqui. Eu já tenho um MSA, tem algumas outras coisas programadas, né? Então eu vou colocar aqui import funções, funcóis, né? SFN, da mesma forma que fiz antes. Import numpy znp, porque acho que eu vou precisar da numpy também, né? E aqui, então, como eu vou falar dessa função do problema inverso associado à substância hexeno, aí você deve estar vendo aí à direita, na parte superior da tela, essa tabela de valores que foi tirado lá daquele site, né, que eu mostrei para você. Então, aqui eu chamei com o nome Antoine Hexene, né, porque esse aqui vai ser o problema, e aqui eu vou resolver o problema com os dados experimentais dessa substância. E então, aqui eu vou definir a função de essa equação de Antoine. Então, eu vou chamar aqui def Antoine. E Antoine tem que receber um parâmetro, né, um x, um valor de entrada. E tem os parâmetros para serem repassados no mesmo estilo que eu fiz anteriormente. A temperatura T é o x, vou colocar dessa maneira. E agora tem os parâmetros A, B e C, não é isso? Então, A eu vou definir como sendo a primeira entrada desse vetor de parâmetros. Deixa eu copiar aqui de uma vez. B. Bom, o B vai ser o parâmetro também. E o C vai ser isso também, só que o A é o param 0. Aqui é o 1, segunda entrada. E aqui o 2. Assim. E então eu preciso unicamente fazer return. Bom, na equação de Antoine, você tem, então, o logaritmo na base 10 de P é igual, então, a menos B sobre T mais C.
Então, se eu pegar os dois lados, fazer 10 elevado a um lado e 10 elevado ao outro lado da igualdade, eu fico então com P, né, que a pressão P, ela vai ser igual a 10 elevado àquele restante. Como eu estou retornando esse valor, eu vou usar a função power da biblioteca NumPy. Então, np.power 10.0, número de ponto flutuante, elevado então a menos B dividido então, por T mais C, ou por C mais T, tanto faz. Para garantir que eu não vou ter problema com divisão por divisão inteira, né? Eu vou multiplicar aqui por 1.0 dessa maneira. Pronto, está tudo convertido para número de ponto flutuante. Aliás, aqui o T é pequeno, né? Então, T pequeno de temperatura, sim. E agora, então, a função custo, bom, def custo Antoine Xeno. Então, eu preciso repassar os parâmetros. Bom, qual é a função custo? Eu vou escrever PES aqui. Pelo seguinte, eu preciso definir quais são os dados experimentais que eu quero calcular, né? O custo associado aos parâmetros A, B e C, quando comparados aos dados experimentais. Então, aqui eu vou colocar TESP, que são as temperaturas experimentais, e aqui eu preciso colocar dessa maneira, né, como foi falado no vídeo. Lá, quando eu falei sobre como fazer o design das funções, né, a ideia das funções, de como repassar o input x e os parâmetros desse vetor param. E aqui a pressão experimental, que é um vetor contendo pressões aqui internamente. Eu vou colocar só 4 valores assim. E então eu vou pegar somente alguns valores dessa tabela. Não vou colocar tudo agora. E aqui então eu vou pegar essas temperaturas e pressões experimentais. Eu vou começar por essa aqui, então, 298.15. Então, 298.15 em Kelvin. A gente espera uma pressão de 24.665. Vou pegar esse 336.15 aqui. E se espera, então, 98.925 de pressão, quilopascais. Vou pular vou pegar esse 336 aqui. E é 336.80 Kelvin. 99.058. Eu vou pular alguns aqui. 397. Então, 397.64 Kelvin. A gente espera 546 quilopascais de pressão. E então, agora acho que a gente não precisa mais da tabela, né? Aqui, então, eu vou trabalhar só com essas 4, obviamente, para conseguir fazer o problema inverso, a gente vai precisar usar o máximo de dados possíveis, que seria essa tabela inteira, né? Mas, então, o link está lá no início do vídeo. E aqui eu botei custo Antoine Xene, né? Já que a gente está falando desse Xeno, aliás. Então, eu coloquei aqui alguns valores, e pode ser interessante a gente comparar agora. Não, mas tem um problema. Essa temperatura está em Kelvin, né? E essa pressão aqui ela tá dada como quilopascal. Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou converter como um vetor do tipo NumPy de uma vez, esses dois, só para ficar mais fácil de manipular isso aqui. Esse aqui também eu vou converter para um vetor do tipo NumPy, dessa maneira. E aí acontece o seguinte. Quando eu mostrei lá a página com os parâmetros A, B e C, eles não estavam então, os parâmetros A, B e C, para aqueles valores dados que você está vendo aí agora à direita, acabei de fazer aparecer essa janela, eles não estão para a temperatura em Kelvin e pressão em quilopascal. Eles estão quando a temperatura é dada em Celsius e a pressão é dada em milímetros de mercúrio. E então é necessário fazer a conversão. Primeiro que aqui é fácil, é só eu descontar 273.15 de todos esses valores, né? Se eles estão em Kelvin, eu desconto 273.15 e então eles vão estar em Celsius. Agora a gente precisa saber a conversão, aqui está em quilopascal, né? A gente precisa saber então a conversão de quilopascal para milímetros de mercúrio, dado que essa equação de Antoine aqui, para aqueles parâmetros que a gente tem,
que estão sendo exibidos aí, a temperatura tem que estar em Celsius e a pressão, esses dados são em milímetros de mercúrio. Ou seja, dados experimentais, Kelvin e quilopascal. Só que a equação para esses parâmetros A, B e C que foram mostrados, né, essa temperatura precisa estar em Celsius e a previsão dada pelo modelo está em milímetros de mercúrio. E então, se você conferir, né, como que você converte de quilopascal, né, para milímetros de mercúrio, não é muito difícil. Basta você dividir em quilopascal por 0.133322. Dessa maneira, a sua temperatura, a sua pressão passa de quilopascal, né, é convertida de quilopascal para milímetros de mercúrio. E eu acho que está correto. Bom, deixa eu conferir aqui então. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou rodar para carregar essas funções aqui nesse ambiente. Já fiz toda a configuração, como eu tinha mostrado em vídeos anteriores. E aqui então, bem, deixa eu ver se eu consigo rodar o Antoine. Eu quero com uma temperatura, vou pegar essa temperatura aqui, por exemplo, 298.15. 298.15. E com os parâmetros, bem, eu preciso dos parâmetros dessa substância, o A, B e C que eu mostrei agora há pouco. E aqui eu tinha copiado esses parâmetros, deixa eu colar eles aqui. O A, então, é 6.9641, o B 1207.3 e o C 232.154. E esses parâmetros são válidos para essa faixa de temperatura aqui, de 9 a 100 graus Celsius. Então, se eu passar esses parâmetros para essa função, sim, o B 1207.3, assim, e o C 232.154. Bom, aqui então eu coloquei 298.15, que é a primeira temperatura. Só que eu também vou ter que descontar aqui, né, menos 273.15, né? Porque, na verdade, essa equação aqui, ela pede que os dados, né, para os parâmetros mostrados, né, ali no site, para esse A, B e C, ele pede a temperatura em Kelvin, na verdade, desculpe, a temperatura em Celsius, e a pressão calculada, no final das contas, é uma pressão em milímetros de mercúrio. Então, eu preciso descontar o 273.15 para transformar essa temperatura em Celsius, né? Sendo que aqui os dados experimentais estão em Pascal, e aqui a resposta está em milímetros de mercúrio. Tudo bem, não tem problema. Então, se eu multiplicar por 0,1333.22, essa resposta que até aqui é milímetros de mercúrio, fica transformada em quilopascal. E então, se eu não fiz nada errado, acho que se eu der um Enter aqui, 24.78, a previsão do modelo com esses parâmetros para essa temperatura aqui, né? Então, essa é a previsão da pressão, e aqui o dado experimental dizia 24.665. E faz sentido, está bem coerente. Se eu tentar outra temperatura, eu vou tentar essa 336.15 aqui. Se eu tentar essa temperatura aqui, então já está menos 273.15, então a equação de Antoine me diz 99.67, sendo que o dado experimental é 98.925. Está coerente, está um pouquinho diferente. Eu acho, bem, aqui esse vetor T experimental, ele está todo ele menos o 273.15, então eu acho que se eu pedir esse vetor, ele já está transformado em Celsius, né? 25, 63, 63.65 e 124. 124.49. Está certinho. Então, o P experimental, então, 185. Agora, aqui ele foi convertido, né? Eu converti para milímetros de mercúrio, dessa maneira. Então, eu acho que com essa função Antoine, eu posso chamá-la dessa maneira. Posso chamar assim, só que passar o vetor de temperatura aqui, que já está em Celsius, né? Dessa maneira aqui, e ver o que acontece. Se eu passar dessa maneira, basta você ver o quanto esse aqui combina com esse aqui, né? Eles são relacionados, né? E vale dizer aí também, então, pressão experimental está aqui, e aqui está tendo uma discrepância desse cara para esse aqui. O que faz sentido, porque, na verdade, essas duas temperaturas aqui são medições de duas pessoas diferentes, né? Logicamente, então essas duas pressões aqui também correspondentes são pressões de pessoas diferentes. E vale dizer também que aqui o intervalo válido era de 9 até 100.
e 9 até 100 graus Celsius, né? E aqui, essas 3 primeiras aqui até que são válidas, estão no intervalo válido, mas essa aqui já está fora desse intervalo. Então, o correto não seria utilizar esses parâmetros de Antoine para essa temperatura aqui. E, enfim, você consegue ver aqui, né? Para essa aqui o valor deu muito certo, 742,747, 742,99 para 763 já deu uma discrepância, 4.095 para 3.792 tem uma discrepância considerável. Mas, enfim, é isso que a gente espera do modelo. Essa última nem tinha como bater, porque, na verdade, A e B e C estão fora, né? Não valem para essa temperatura. E então era isso que a gente esperava. Então, a equação de Antoine está funcionando, dados os parâmetros, ela está calculando corretamente a pressão de saturação. E agora, então, a gente precisa pensar nessa função de custo. E que, na verdade, não é nem muito difícil, né? Qual é o custo de se pegar, então, utilizar a equação de Antoine para a substância xeno, dados determinados parâmetros? Bom, é a MSE que a gente já tinha programado. É a MSE que usa Antoine, que é essa função que a gente programou aqui em cima. Precisamos passar os parâmetros utilizando a T experimental e a P experimental. Então, aqui eu retorne, né? Return. Então, dessa maneira. Então, a função custo é a função que retorna. Então, essa MSE de Antoine, parâmetro TESP e PESP. E então, é basicamente isso. Na verdade, eu botei MSE, mas está errado. É fn.mse, né? Porque essa função MSE, ela está na biblioteca de funções. Então, dessa maneira, a gente consegue calcular o custo e eu posso até experimentar esse custo aqui. Qual é o custo ao se utilizar esses parâmetros aqui? Deixa eu copiar, já que está fácil aqui. Ao se utilizar esses parâmetros aqui, 6.96, 1.1207.3 e 232.154, ao tentar prever essas pressões experimentais aqui, lembrando que a gente tem a conversão. Então, o custo de se utilizar esses parâmetros aqui para tentar prever essas pressões experimentais aqui, tendo por base essas temperaturas experimentais. Então, se eu der um Enter aqui, eu precisava ter colocado print, né? Deixa eu colocar o print aqui. E aqui tem que estar errado, porque eu preciso rodar isso aqui de novo. Eu não carreguei essa função. Deixa eu ver se era esse o problema. Agora sim. Então, custo, né, faltou eu rodar o programa para poder carregar essa alteração que eu fiz aqui nesse ambiente, nesse console aqui. Então, ao se colocar esses parâmetros aqui, lembrando que a gente está fazendo o somatório do quadrado dos erros e dividindo pela quantidade de dados experimentais, que nesse caso é 4, uma quantidade muito pequena, né? Então, ao se utilizar esses parâmetros aqui, o erro quadrático acumulado, né, médio, é esse valor aqui, 23032. Então, aqui seria milímetros de mercúrio ao quadrado, né? Porque soma de quadrados dá nisso, né? Então, eu poderia também fazer isso aqui, elevado a 0,5, só para voltar até a unidade medida 151,76. Então, a gente volta à unidade medida que seria milímetros de mercúrio. Lógico que está dividido pela quantidade de dados experimentais, né? Mas, enfim, assim a gente está na unidade medida. Agora, a gente já tem programadas as rotinas que tentam adivinhar que parâmetros, descobrir que parâmetros seriam esses, de forma que esse custo seja mínimo. E no custo mínimo, a gente espera que os parâmetros estejam corretos. E para a gente conseguir, eu vou chamar aqui de solução, a gente já tem uma rotina. Por exemplo, a rotina luz e a cola. Essa rotina luz e a cola, eu posso chamar para então calcular o custo, o custo mínimo possível. Ou seja, tenta adivinhar para mim quais parâmetros A, B e C que eu posso utilizar para que o erro cometido pelo modelo, pela equação de Antoine, dado cada uma dessas temperaturas, né, com esses parâmetros que o algoritmo achar, que esse custo seja mínimo, ou seja, que eu acerte o máximo possível. Só que para usar essa rotina, bem, eu preciso, na verdade, ter um chute inicial. Eu vou chamar de ABC0, um chute para esses parâmetros. Eu acho que eu vou passar... Bom, eu vou passar esse aqui mesmo. A gente já viu que, bom, pela literatura, esses seriam esses aqui, mas sendo que uma dessas temperaturas está até fora desse intervalo, né? Eu vou colocar dessa maneira aqui. Eu posso até declarar como vetor do tipo NumPy. Assim, dessa maneira, pronto. Assim eu sei que é um vetor do tipo NumPy. E eu preciso saber também os valores inferior e superior, né, para o meu intervalo de busca.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar e vou colar aqui, mas vou alterar. Aqui eu vou procurar de 0. Já que aqui é 1.200, eu vou botar, sei lá, 50. O A pode ser 0? Acho que o A não pode ser 0, não. Eu vou colocar 1 aqui. E aqui eu vou botar... Eu vou botar 1. Pronto, dessa maneira. 1. E aqui eu vou botar 1.000. Já que aqui está na ordem de 1.200, eu vou botar 5.000. E já que aqui está 232, eu vou botar 5.000 também. Então, procure de 1 até 1.000, 5.000, 5.000. E agora, eu só preciso, então, chamar a Luiacola. Bem, a Luiacola, ela vai calcular essa função, o custo dessa função, dado esse ABC0, né, esse chute inicial para o ABC, dados esses valores mínimos para cada uma desses parâmetros que eu quero determinar, e S. E se eu não fiz nada de errado, essa programação deve funcionar. Deixa eu ver se assim ela funciona, deve demorar um pouco. Aqui está dando um problema. E, na verdade, aqui deu um overflow. Eu passei um número grande demais. Então, aqui não deve ser 1.000, não. Deixa eu colocar 30 aqui. Aqui eu vou tentar... Bom, exagerei no número aqui. Aqui 232. Deixa eu tentar 500. E aqui eu botei 1. Aqui eu vou botar 100. Esse 1.207. Será que é isso? Não faço ideia. Aqui eu vou botar 10. Deixa eu ver se assim eu evito esse problema de overflow, né? Ter acabado dando um número muito grande. Talvez. Parece que sim. Está tentando buscar. Bom, qual foi a solução então? Então, ele achou esses parâmetros, 6.94, 1.122, 211. E agora, qual será o custo, né, se eu tentar utilizar essa solução? Então, 160. E aí, o que acontece é que essa é uma rotina de otimização. Obviamente, eu vou precisar, talvez, aumentar a quantidade de iterações externas, né? Diferente do algoritmo, posso botar aqui 400, talvez. E com mais iterações externas, será que ele vai conseguir encontrar a resposta? Eu não sei. Né? Preciso refinar esse algoritmo aqui para ele tentar buscar a resposta. Talvez eu possa até colocar aqui o print sol e print o custo de end-to-end, o custo ao se utilizar esse sol aqui como solução. Deixa eu rodar de novo que ele vai aparecer de uma vez só a solução e o custo dessa solução. Coloquei então iterações externas 400, pode ser que eu precisasse colocar mais para conseguir um custo menor. Bom, aqui eu já consegui menor, né? Agora deu 57.34. E então esses foram os resultados para a equação de end-to-end, tentando minimizar e encontrar esses parâmetros, sendo que aqui eu estou com a temperatura fora do intervalo, né? É até difícil eu comparar esses valores com a temperatura, com os valores da literatura, na verdade, né? Então, o que é interessante se fazer é escolher quais temperaturas estão na faixa de determinados parâmetros A, B e C, né? E utilizar essas temperaturas e pressões experimentais dentro, né, colocado aqui, né, nesse TESP, nesse PESP, e rodar a rotina de otimização e ver se você consegue encontrar, então, esses parâmetros que sejam melhores da literatura, ou se você não conseguir, será que você só consegue piores? Né? Então, é você tentar rodar essa rotina e fazer as alterações nessa rotina do Luiacola de forma que você consiga tentar a melhor resposta possível, sendo que também tem o gradiente multistart e tem o gradiente, né? Existe mais de um tipo de rotina de otimização para tentar minimizar esse custo. E espera-se que, então, que no custo mínimo, né, que você encontrar, você tenha encontrado os parâmetros corretos, né? Então, basicamente, é isso que precisa ser feito. Colocar todos os valores da tabela, né, aqui pelo menos relacionados talvez a esse ABC, ou confere no site outro ABC, e aqui a gente está trabalhando com a substância hexeno, né? Então, eu acho que é hexeno em português o correto. Então, você tem que estar trabalhando com essa substância aqui, substância pura, e se não tiver temperaturas para esses parâmetros A, B e C, você pode usar os outros parâmetros A, B e C, né? Colocar só as temperaturas válidas para esses outros parâmetros e ver se você consegue encontrar uma resposta próxima do que a literatura apresenta como solução.